Bem-vindos a mais um encontro aqui que a gente faz. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o que fazer após o Enem 2024.2. Ou seja, nossa aula de hoje vai focar em você que não passou no Enem 2024.2. A aula de hoje vai ser bem objetiva, porque é uma dúvida muito recorrente, mas também é uma dúvida muito simples de responder. Ela vai ser respondida, a pergunta de hoje, a pergunta que todo mundo faz, ela vai ser respondida com um raciocínio que eu entendo que é muito simples. Mas olha só, para quem acha que eu vou repetir coisa que eu já falei, que é para estudar todas as fases ao mesmo tempo, eu vou repetir isso, mas não é isso, tá? A aula de hoje não é só sobre isso. A gente vai entender melhor, trazer informações para que você possa tomar a decisão do que realmente você vai fazer nos próximos meses, aí até abrir o próximo edital do Enem 2024.2. Bom, vamos lá. Eu vou já compartilhar a tela porque a gente vai precisar de muita anotação. Já peço desculpa pela letra ruim, mas vai andar muito bem hoje aqui, vai andar muito rápida essa aula de hoje aqui, tá? Então, o que que acontece? O que que a gente tem aqui? Ó, vamos lá, pessoal. A gente tem o Enem como uma primeira fase, uma nova primeira fase. Tá? Eu gosto de dizer que ela é uma nova primeira fase, porque para vocês entenderem que, apesar de, por exemplo, para quem atua, né, para quem quer a área trabalhista, eu sou juiz do trabalho, ser uma pedra no sapato pelo fato de exigir um conhecimento que a gente não precisa e não tem afinidade, que é a área lá de direito penal, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, que normalmente não cai no nosso edital. Tem penal na magistratura do trabalho, mas não tem essas matérias. Para quem também vê problema, para quem também não tem afinidade, tem a questão lá da família e sucessões, que para a área trabalhista é um problema também. Apesar de tudo isso, ela é uma prova de primeira fase. Porque eu quero que vocês entendam que o Enem não é nada mais do que mais uma prova. Tem todo um discurso por trás do Enem. Ah, o Enem é uma para vocação, etc. Mas no dia da prova, são 80 questões objetivas e você tem que acertar 56. E não é nada mais do que isso, tá? Então, ela é uma nova primeira fase e eu quero que você tire da sua cabeça essa ideia de eu não tenho vocação, etc. É uma prova. Você tem que passar nela, é só isso. E depois do Enem, habilitado no Enem, aí sim você vai ter a primeira fase, que é a prova objetiva. E aí você vai ter a segunda fase, que são as provas discursiva mais sentença. Ok, isso não é nada muito diferente do que a gente falou nas aulas anteriores. Eu vou virar a página aqui, mas a gente vai voltar. O que a gente teve? A gente teve alguns, a movimentação ou até a realização de algumas provas. Como, por exemplo, essas que estão na tela de vocês: TJSC, TJP, TJSP, TJRJ. Ou seja, quem passou, quem está habilitado no Enem, vai ter a possibilidade de participar desses certames com menos de 7.000. Teve a oportunidade de participar desses certames com menos de 7.000 inscritos.
salvo engano, o que teve mais inscritos foi em torno de 5.000 inscritos. Com ainda a possibilidade de substituição da primeira fase pelo ENAM, certo? Substituição da primeira fase pelo ENAM. Ou seja, os tribunais têm a faculdade de, eu vou fazer outro desenho aqui, eu tenho ENAM, primeira fase, certo? E segunda fase, certo? Vou melhorar o desenho aqui porque aí não vai dar para entender depois. Eu tenho o ENAM, aí os habilitados podem fazer a primeira fase, certo? Podem se inscrever no concurso. E aí depois tem a segunda fase. Primeira fase é prova objetiva. E aqui discursiva mais sentença. A partir daqui, quem passou na discursiva e na sentença, provavelmente já está lá, a chance de passar é muito maior. O nível de reprovação nas provas orais e na fase de inscrição definitiva é muito baixo. Então, os maiores filtros, normalmente, eu sei que parece um negócio óbvio, mas não é tão óbvio assim. Os maiores filtros são na primeira fase e na discursiva. Por quê? Se você já tem uma condição de passar numa prova com 100 questões, você ter uma nota alta, porque as notas de corte são altas, e conseguir passar da primeira fase, e conseguir escrever sobre coisas de forma aprofundada na discursiva, saber fazer uma sentença é meio que uma coisa natural. Quer dizer que a maior reprovação está na primeira fase, depois na discursiva. Professor, você está falando o óbvio, tá. Mas o que acontece? Aqui na primeira fase, antes do ENAM, os aventureiros, os iniciantes, eles ficavam na primeira fase. Aventureiro é aquele cara, eu sou um bom advogado, eu sou super inteligente, não preciso estudar, né, para fazer concurso da magistratura e vou fazer a prova ali que abriu, tá? Porque minha mãe falou que eu sou inteligente. E o iniciante é o cara que começou hoje, ele não tem obrigação de já saber tudo e passar na primeira fase. Então esses, eles são selecionados a se retirar do concurso. Na discursiva, aí o jogo já é um pouquinho diferente. Porque aí não é mais uma questão de aventureiro ou iniciante, porque dificilmente eles chegam aqui. Alguns iniciantes chegam na segunda fase. Tá? Alguns iniciantes chegam na segunda fase, mas não é a maioria. Não são a maioria, né? A maioria aí não é... Enfim, não vou ficar falando sobre gramática. A maioria não é de iniciantes, a maioria é de pessoas que já têm uma certa experiência em concurso. Só que aqui não é mais uma questão de ser iniciante ou aventureiro ou não. Aqui é uma questão de ter organização, ter uma base doutrinária e ter a técnica de fazer discursiva. Se você já tem tudo isso para passar na discursiva, passar na sentença é uma coisa natural. Por isso que o nível de reprovação na sentença normalmente é muito baixo. Por exemplo, segundo o Concurso Nacional da Magistratura, teve uma reprovação baixíssima na sentença. Chegar na prova, na inscrição definitiva e na prova oral, normalmente não causa maiores problemas. A prova oral, ela é uma prova diferente, ela é uma prova que exige não só conhecimento, mas postura. Algumas provas vão exigir mais conhecimento do que postura, outras menos conhecimento e mais postura, mas sempre tem esse elemento de postura, comportamento, ali na hora de fazer a prova oral. Tá, beleza. O que isso tudo tem a ver com a primeira parte ali? Bom, muita gente, então, vai poder ou pode ter a oportunidade de
fazer o Enem e ir direto para cá. Certo? Então quer dizer que o aventureiro e o iniciante ficou aqui no Enem 2024.1. E muita gente conseguiu entrar num jogo muito mais. Eu não vou falar, eu estou tomando cuidado com a palavra que eu vou falar, porque não é fácil. Mas entrou num jogo muito mais selecionado. Ou seja, se antes do Enem você conseguia se inscrever direto na primeira fase e aqui tinha 10, 20, 25 mil candidatos, certo? Agora, esses candidatos ficaram todos no Enem e aqui eu tô com um pouquinho. Então a gente pode ter concurso com 500 mil inscritos. Não 500 mil, 500, 700, 800 ou até 1 mil inscritos. E aí cair direto na segunda fase acaba tornando o caminho mais curto, porque a banca vai poder prestar mais atenção nos candidatos, tá? Ou seja, o Enem, nesse momento que a gente está atual, depois do Enem 2024.1, depois do Enem 2024.2, com pouca gente ainda habilitada, o Enem está servindo como um filtro, como esse filtro que a primeira fase fazia. Então, por isso que existe essa substituição da primeira fase para o Enem. Mas olha só, muita gente conseguiu fazer uma, vamos dizer assim, uma degustação. Eu vou direto para a segunda fase, eu vou fazer uma primeira fase ali, com pouca gente realmente concorrendo. Ou seja, isso pode resultar em uma primeira fase com notas de corte menores ou cair direto na segunda. Tô sendo repetitivo? Tô. Mas é só para vocês entenderem o que eu vou falar agora. Eu sempre falo para, nesse período que a gente está sem edital, estudar para todas as fases. Certo? Estudar para todas as fases. Então, nesse momento, 2024.1, a gente está gravando a aula, essa aula no fim de outubro de 2024. O que eu normalmente diria para você, estuda para todas as fases ao mesmo tempo. Contudo, entretanto, todavia, apesar de o Enem ser uma primeira fase, uma nova primeira fase, uma prova de primeira fase, ela é uma prova que ela te deixa fora do jogo. Vou colocar aqui em vermelho. Aqui é o jogo, aqui é a magistratura. Aqui, essa parte em azul, ela não serve de muita coisa. Ela não vai te fazer chegar mais próximo ali do cargo de juiz. Ele só vai te habilitar a prestar a prova. Certo? Mas mesmo assim, ela é uma primeira fase. Então a gente tem que estudar para todas as fases ao mesmo tempo. Então eu repito o que eu já disse e mantenho o que eu disse anteriormente. Só que olha só, tem muita gente que, por ter passado no Enem 2024.1 e agora, no futuro, por ter passado no Enem 2024.2, ainda vai ter poucos habilitados. Deve ter mais uns 4, 5, 7 mil candidatos aprovados no Enem 2024. Não acho que deva chegar a 7, porque a prova foi mais difícil, teve mais conteúdo doutrinário. Então, se a gente chegar a 10, 12, 13 mil habilitados, as provas vão continuar mais ou menos com esse perfil, com pouca gente. Certo? Então, o que a gente vai... o que eu acho que a gente tem que fazer? A gente tem, depois do Enem 2024.2, a gente tem 2 tipos de alunos reprovados, de candidatos reprovados. A gente tem aqueles alunos que tiraram entre 41, 43 para baixo, tá?
tiraram 41, 43 pontos ou menos. Por que eu não estou colocando uma pontuação real? Porque o que importa é a autocrítica aqui. Se você tirou 41, 43 para baixo, quer dizer que a distância para uma aprovação no ENAM 2025.1 ela existe. Mas para isso você não consegue focar em mais de uma coisa. Não dá para você parar de estudar trabalho, processo do trabalho, eleitoral, tributário, sem ser a parte constitucional, mas tributário ali a parte do CTN, etc. Estudar ECA, né? Cai um pouco de direito de criança e adolescente no ENAM, cai, mas não da mesma forma das magistraturas. Estudar previdenciário. Então não dá para você parar e desfocar o seu estudo. Sinceramente, quem tirou 41, 43 para baixo está de recuperação, como se fosse isso. Então, o único foco desse aluno, desse candidato, dessa candidata, tem que ser passar no ENAM. Para quê? Para entrar nesse jogo aqui, ó. E lá no ENAM 2020, depois do ENAM 2025.1, poder prestar provas do TJ, do TRF, do TRT, que sair. TRT não, porque é nacional, mas só para manter o padrão. Para poder degustar essas provas. Para poder realmente participar, entrar no jogo. Ou seja, entrar aqui e sair daqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você parar e estudar essas outras matérias, quando abrir o ENAM 2025.1, você não vai ter avançado tanto quanto deveria em constitucional, administrativo, civil, processo civil e etc. As matérias do ENAM. Porque você vai ter dividido o seu tempo com tributário, eleitoral, trabalho, previdenciário e assim vai. Tá? Eu estou falando matérias de todas as magistraturas, tá? Estou tentando contemplar todas elas para todo mundo entender, não só da área trabalhista ou estadual. Certo? Tá. Essa pessoa que tirou 41 e 43 para baixo, então, foco apenas no ENAM. Para deixar claro, não fazer nem mesmo discursiva e sentença. Não estuda mais nada, é só ENAM. É só ENAM daqui até lá. Quem tirou mais ou menos 44 para cima, aí sim entra no comum, no que a gente sempre fala, estudar para todas as fases. Para deixar claro, vai estudar para todas as fases, vai estudar direito do trabalho, processo de trabalho, previdenciário, eleitoral, o que tiver no seu edital que não tem no ENAM, e vai fazer discursiva e vai fazer sentença. Vai treinar para todas as fases ao mesmo tempo. Essa segunda parte aqui, esse segundo aluno, quando abriu o edital, vou até pôr em outra cor, abriu 2025.1, aí volta a focar apenas no ENAM, para deixar bem claro o plano a partir de agora. Certo? Por quê? Porque quem está com 44 ou mais está muito perto. Precisa de 12 questões. Quando você vai estudar para as outras fases, quando você vai estudar outras matérias, naturalmente você vai se deparar com algumas coisas que podem cair no ENAM. Por exemplo, para quem é da área trabalhista e vai estudar trabalho, processo do trabalho, naturalmente são pessoas que vão dominar muito bem essas matérias. Então, lá na parte de direito constitucional do trabalho, quando cair, por exemplo, no ENAM 2024.1, uma questão falando sobre Convenção 182 da OIT, como, por exemplo, no segundo concurso nacional, cair a questão de competência para a ação possessória decorrente de greve,
são pessoas que vão garantir essa pontuação. Para quem é lá da área estadual, vai focar lá em processo penal, as normas processuais penais constitucionais que caem na magistratura, que caem no ENAM, vão ficar muito fáceis. Então, as questões de tributário, igualmente, vão ficar muito fáceis. Então, focar nas demais matérias, focar no seu concurso fim, nesse período, não quer dizer que você vai deixar o ENAM de lado. Quer dizer apenas e tão somente, que você vai focar no seu concurso fim, mas sem deixar de entender que as coisas que você estuda para o seu concurso fim valem também para o seu concurso meio. Valem também para o ENAM, quer dizer. Então, o que você estuda para o concurso fim, para a magistratura do trabalho, para a magistratura estadual, para a magistratura federal, vale também para o ENAM. Quando você faz uma discursiva, por exemplo, a gente teve discursiva no nosso curso de discursiva falando sobre competência na greve. A gente teve questão aprofundada sobre greve. A gente teve questão falando sobre o princípio da simetria nas ações civis públicas e condenação em honorários advocatícios, né? Então, quer dizer que quando a gente aprofunda, não quer dizer que por aprofundar, esse aprofundamento não cai na prova objetiva e não cai no ENAM, é o contrário. As coisas se complementam naturalmente. Mas, apesar dessa complementação ser natural, não quer dizer que a gente não precisa ter cuidado em identificar que existe, nesse momento, 2 tipos de alunos, 2 tipos de pessoas, 2 tipos de candidatos e de candidatas que prestam o ENAM. Tem gente que está um pouco mais distante por motivos vários, por ser mais iniciante, por não ter tanta organização, por precisar naturalmente de mais tempo, e tem gente que já está mais próximo. E esse critério da pontuação 41, 43 pontos para baixo, 42, 44 pontos para cima, eu acho que é o ideal. Aí o que vai valer? A autocrítica. Bom, eu cheguei próximo porque eu tô ali com 42 pontos, mas eu vou estudar para todas as fases, porque as questões que eu errei, eu tenho consciência do que eu errei. Bom, essa pessoa realmente pode estudar para todas as fases ao mesmo tempo. Agora, quem errou e está entendendo nada do que aconteceu, aí tem que focar apenas no ENAM. Então, basicamente é isso para a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.